Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Dos seus apóstolos enviados em missão, é Jesus que caminha pelo mundo com inteira dedicação ao reino do Pai. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O Evangelho desta quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum é de Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiramente, permitam-me pedir desculpas. Faz 2 dias que eu não tive condições de gravar aqui a Academia Espiritual. Por motivos pessoais, também minha mãe está hospitalizada e eu peço as orações de todos em favor dela, Guilhermina Maria de Jesus. E então, estando em viagem, acaba mais difícil de gravar as homilias. Mas agora eu prometo fazer e vou fazendo ao longo desses dias que eu estou aqui no Espírito Santo, junto da minha família, acompanhando minha mãe no hospital. Bom, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir hoje apresenta a missão de Jesus, que se estende e continua na missão dos discípulos. Jesus faz um primeiro envio, é a primeira experiência de uma pequena missão para os discípulos. Isso para prepará-los para aquilo que seria de fato a missão para o mundo inteiro depois que Jesus partisse para o Pai. Jesus caminha assim com inteira dedicação, construindo o reino de Deus e preparando os discípulos para dar continuidade. Esse texto nós já ouvimos várias vezes, mas sempre que ouvimos, precisamos pensar nisso. A missão de Jesus continua nos discípulos e continua com cada um de nós. Claro, há todo um processo. Assim, Jesus preparou os discípulos, fez um primeiro momento, um primeiro envio, para que depois eles pudessem estar mais preparados e ir adiante. Tanto que ele pede primeiro: ide somente à casa de Israel, não aos pagãos. Aqui 2 sentidos, justamente que é a primeira experiência deles, e segundo, que o primeiro anúncio é oferecido ao povo judeu. Depois é que será estendido a todo o mundo. A escolha dos 12, essa investidura que eles recebem e essa primeira experiência missionária é um estágio sob o olhar do Mestre. E aqui o nosso segundo pensamento recai sobre essa escolha dos 12. Primeiro, Jesus não escolheu porque eles fossem pessoas excelentes e muito capacitadas, cultas, com currículo. Não.
ele escolheu por outros motivos. E Deus sempre se serviu, ao longo de toda a história, de meios precários para que pudessem ser instrumentos válidos para Ele. Então não é a nossa capacidade que conta. Claro, devemos aprender, devemos capacitar, devemos buscar fazer o melhor pelo reino de Deus. Mas o Senhor nos escolhe não por capacidade, não por currículo, mas porque Ele tem um projeto de vida e uma missão para nós e quer contar conosco nesta obra. Depois, este número 12, nós o sabemos, não é casual. Dentre tantos discípulos, Jesus escolhe 12 e isso não é casual. Tem uma rica simbologia para o povo de Israel, que lembra sobretudo as 12 tribos, e agora sim, Jesus escolhendo 12, ele começa um novo povo de Israel, o novo povo de Deus, sob o alicerce dos 12 apóstolos. É interessante também observar que na lista dos apóstolos sempre o primeiro será Pedro. Isso, então, desde que o Novo Testamento foi escrito, vai aparecer como primeiro na lista Pedro, porque a missão que ele recebeu de Jesus. Então, desde o início do cristianismo está claro a missão de Pedro. E o último que aparece é sempre Judas Iscariotes, aquele que teve tantas oportunidades e não aproveitou. Este novo Israel, o novo povo de Deus do Novo Testamento, da nova aliança, está e deverá estar sempre a serviço da vida e das pessoas. Por isso Jesus manda que façam isso. Vão as ovelhas, vão anunciar o reino de Deus, o reino de Deus que está perto. E quantas pessoas não sentiam esse reino de Deus porque a religião de Israel já não conseguia fazer mais isso. A escolha desses 12, então, como colunas da igreja, sinaliza o chamado para muitos, para mim, para você e para tantos que ainda virão. E nossa missão será sempre essa: anunciar o reino de Deus está próximo. Essa proximidade do reino se faz como? Não é porque vai chegar amanhã o Apocalipse e vai acabar tudo. Mas essa proximidade do reino se faz porque Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Ele é a vida, Ele é o caminho e a verdade. E é nele que nós encontraremos o sentido. O reino de Deus está próximo porque, anunciando e vivendo o Evangelho de Jesus, nós também já antecipamos, justamente na construção da vida e da dignidade das pessoas, este reino que virá depois na eternidade. E ele está próximo porque nós acolhemos o Espírito Santo de Deus, nos tornamos habitação de Deus, e em nós também há a esperança e a vivência daquilo que chegará, que será a eternidade. Rezemos. Senhor Jesus, ao celebrarmos este terceiro ano vocacional e ao ouvir mais uma vez aqui no Evangelho da liturgia diária o teu convite, o teu pedido para que a gente invoque, clame ao Senhor da Messe que mande operários. Nós nos colocamos disponíveis, pedimos a vossa graça e o vosso Espírito. Conte conosco, Senhor. Ao mesmo tempo também pedimos, envia mais operários, toca no coração das crianças, dos jovens, dos adultos, de todas as pessoas de boa vontade, para que possam viver, testemunhar o teu reino, anunciar a alegria do Evangelho. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para a voz do seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito.